comunicação com os mortos é possível? O que significa 1 Samuel capítulo 28? Este tema foi sugerido pelo meu querido amigo e irmão Fernando. E você também tem a sua total liberdade de sugerir os seus temas aqui, pois sempre serão bem-vindos. Amados irmãos, quando os filisteus partiram para atacar a Israel, Aquis, ele fez de Davi e as suas tropas seu guarda-costa pessoal. Podemos ver no versículo 1 e 2 de 1 Samuel, capítulo 28. Deixa a sua Bíblia aberta e confira os textos que iremos citar aqui. Então observamos que o rei Saul, ele estava aterrorizado. Ele perguntou a Deus o que deveria fazer, mas Deus se recusou a se mostrar a ele, conforme podemos ver do versículo 3 ao 6. Então ele foi até uma mulher que consultou o espírito dos mortos, esperando que através desta mulher ele pudesse obter instruções do profeta Samuel, que já estava morto, conforme podemos observar do versículo 7 ao 14. Observamos que Saul, ao consultar essa pitonisa, ou seja, essa mulher, ele indica sua própria infidelidade e desobediência a Deus, conforme essa prática era uma prática que era uma proibição divina, que não poderiam ser feito esse tipo de coisa. Então observamos, diz o texto, que essa mulher, ela viu subir da terra deuses que subiam da terra. Então Saul perguntou como era a figura, conforme está escrito aqui, e diz ela que, pela descrição que ela deu, então Saul logo entendeu que era Samuel. Então essa expressão relata aqui o que disse a mulher, porém Saul não viu nada. Observamos que uma primeira leitura pode dar a entender que de fato era Samuel que tinha aparecido diante dela. Porém, dizer que foi Samuel que apareceu contraria alguns princípios na área teológica. Então vamos lá. Então, os diálogos entre o suposto Samuel e o rei Saul foi feito através da mulher. Então seria incoerente que Saul não fosse respondido pelo próprio Senhor e respondido pelo profeta que já estava morto. No versículo 6 diz que Deus não respondeu. Aí o profeta iria responder ele. E observamos no versículo 19 que Saul e seus filhos não morreram na manhã seguinte, porque em alguns versículos aqui, que se você ler você vai ver, foi dada uma profecia que o rei ia morrer na manhã seguinte, seus filhos, mas não morreu. A profecia não foi verdadeira. Saul tirou sua própria vida, ou seja, cometeu um suicídio, conforme vemos em 1 Samuel, capítulo 31, do versículo 1 ao 6. Então agora vou lhe trazer uma reflexão acerca desse diálogo aqui, do suposto Samuel, que já estava morto com o rei Saul, para você ver que não teria base bíblica alguma acreditar na comunicação com os mortos. Meus amados irmãos, existe a transcomunicação instrumental, ou seja, ela estuda a comunicação entre os vivos e os mortos através de aparelhos eletrônicos, isto é, rádio, televisão, telefone, computador. E as pessoas sempre me perguntam, irmão Paulo César, uma pessoa que morreu pode voltar? Veja que pergunta interessante. A vida após a morte, as religiões possuem várias versões e formas de interpretá-la. Porém, nós, evangélicos, respeitamos todas. Não quero afrontar a fé de ninguém aqui. Tá entendendo? Não quero afrontar. Nossa meta, ou seja, a meta do canal Paulo César Ferreira é apresentar a visão bíblica acerca do assunto. E observamos pela palavra de Deus que ela é muito clara e objetiva que não é possível dialogar com os mortos. Sei que existem várias religiões, vários posicionamentos acerca desse assunto e eu respeito todos. Porém, a minha meta é mostrar o que diz a palavra de Deus e pela palavra, que é muito clara, não é possível dialogar com os mortos. É uma proibição bíblica. Você pode ler depois na sua casa em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 10 ao 12. O que existe, o que acontece com a pessoa quando morre? Aqui no canal eu tenho um vídeo com o tema a morte. Assista depois esse vídeo, é um vídeo pequeno, dou detalhes específicos. Se você assistir o vídeo, com esse vídeo aqui você vai entender um pouco melhor do assunto. Mas para você também ter uma ideia, leia depois na sua casa Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6, Salmos 146, versículo 4 e Daniel 12, 2. Então observamos que o rei Saul, ele foi uma presa fácil nas mãos de uma experiente médium. Podemos usar essa expressão aqui. A Bíblia chama de pitonisa, mas como se fosse uma médium nos dias de hoje. Então ele desobedeceu a Deus, falou, na verdade, não foi simplesmente com o profeta, mas sim com o demônio. Conforme lemos, a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que após a morte segue seu juízo. Então veja só. Então, através da médium, observamos aqui que ele foi manipulado por ela. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, observamos aqui pelo texto que foi uma consulta reprovada por Deus. Se você ler em 1 Crônicas, capítulo 10, do versículo 13 e 14, você vai ver
porque eu estou afirmando isso, que foi uma profecia, que foi uma consulta reprovada por Deus. Foi uma das causas não, a da causa da morte do rei Saul. Leia depois, com paciência, 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 ao 14. Então observamos também que profecias erradas apontam falsos profetas, conforme nos diz Deuteronômio 18, 22. Observamos que em vida o profeta Samuel foi um homem verdadeiro. Após a morte ele se tornaria um falso profeta? Viria do mundo dos mortos e mentiria? Eu acredito que não. Em terceiro lugar, também observamos aqui que o falso Samuel, podemos usar essa expressão, ele profetizou errado. Leia depois em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 1 e 2. Ele diz que na manhã seguinte as pessoas estariam com ele, né, no versículo que estão aqui no capítulo 28. Depois você leia com mais tempo, eu não estou lendo aqui para que a gente ganhe tempo e esse vídeo não fique muito longo. Mas observamos em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 1 e 2, que só morreu Jonatas, Abinadab e Malquizua. Então só morreu 3 filhos. Não morreu o profeta, não morreu o rei Saul e nem seus demais filhos. E Samuel diz que todos iriam morrer. Então foi uma profecia falsa. Então o falso profeta, ele profetizou errado. Só morreu 3 filhos, não morreu. E observamos, como já falei aqui, o rei Saul ele tirou a própria vida, cometeu um suicídio. Então ele não morreu de uma morte natural ou de outra suposta morte. Podemos dizer assim, outra causa. Veja, mas foi uma profecia falsa. Em quarto lugar, observamos também que o falso Samuel, ele agiu contra Deus. Observamos que Deus havia desaprovado Saul e não lhe respondeu, conforme lemos no versículo 6 do capítulo 28 de 1 Samuel. Então, mas esse Samuel responderia? Fazia sentido Deus reprovar, agora vir um profeta em nome de Deus e responder? Seria algo contraditório. Você não concorda? E também, em quinto lugar, observamos que Saul, ele não viu Samuel. Observamos que a médium, ela diz que viu Samuel, mas Saul não viu nada. Podemos observar isso no texto. Então, ficando a mercê de qualquer enganação da médium ou de um demônio. Então, é essa a minha visão. A comunicação com os mortos é possível? Baseado na Bíblia Sagrada? Não. Após a morte, segue seu juízo. Repito, assista nosso vídeo que eu falo sobre a morte e lê esses versículos aqui que eu citei para você, de Eclesiastes 9, 5, 6, Salmos 146, 4, também a proibição bíblica acerca de consultar os mortos, Deuteronômio 18, versículo 10 e 12. Repito, existem muitas formas que as pessoas acreditam, né, nas religiões, da comunicação com os mortos, como a transcomunicação instrumental, porém, nós respeitamos todas, mas a nossa base bíblica é esta, que não é possível ter diálogo com os mortos. Eu espero ter ajudado você. E se esse canal tem te ajudado, eu te peço um favor, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações para se manter informado sobre o que postamos e nos ajude comunicando com seus, compartilhando com seus amigos e familiares para que todos juntos venhamos pregar a palavra do Senhor. Um forte abraço, que Deus vos abençoe.